Boa noite, irmãos. Iniciamos neste momento o estudo do Evangelho, que se processa todos os dias em socorro de todos os encarnados e desencarnados, e que todos de boa fé busquem aqui, nessas humildes reflexões, o consolo de suas almas aflitas e a cura de suas enfermidades. E vamos aproveitar do livro Emmanuel a mensagem Vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não repararam nas pedras e nos acúlios do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças, e na maioria das vezes seguem pela estrada, incompreendidos e desprezados. O Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Infelizmente, a terra ainda é orbe da sombra e da lágrima. E toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta da oração e da vigilância pregoadas no Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 5 e 6. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábola. Item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria a providência não revela as verdades senão gradualmente, sempre a desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Elas a mantêm de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, ao se apoderarem das verdades, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que quase todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram, romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo quis penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios ocultos absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem não pôde ainda compreender na terra lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados. Quando se houver purificado aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. O 6. É de perguntar-se ao que proveito o povo podia tirar dessas multidões de parábolas cujo sentido lhe era oculto. Note-se bem que Jesus somente se exprimiu por parábolas
sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que diz a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade. Assim devia ser, porque era regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolveu seu pensamento apenas aos discípulos, por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Foi por isso que ele disse: aos que já têm, ainda mais se dará. Capítulo 18, item 15. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se imperioso acerca de muitos pontos, cuja completa compreensão ficava reservada aos tempos futuros. Foram esses pontos que deram margem às mais diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza, tornando compreensível seu verdadeiro sentido. Boa noite a todos, que a paz de Deus permaneça no meio de nós. As reflexões do referido Evangelho, precisamente os itens 5 e 6, como vimos, a providente sabedoria, a providência não revelará senão gradualmente, à medida que a humanidade amadureça para recebê-la. Então, podemos concluir que o conhecimento é revelado de forma progressiva, manifestando-se adequadamente ao nível de desenvolvimento de cada ser humano e da sociedade em geral. Claro que, devido às imperfeições ainda presentes nos homens, poderiam, é claro, de se tentar apoderar dessas verdades para seus próprios interesses. Essas, simplesmente envolvidas ainda pela usura, pelo egoísmo diverso de toda ordem, irão querer a todo custo deixar essas verdades debaixo do alqueire. Vamos entender que a ciência e a própria inteligência, como bem natural, segue o processo em avançar e rasgar o véu misterioso. Não há como parar o avanço das ciências. Não há como parar o desenvolvimento das potencialidades humanas, até porque são dadas e faz parte do Criador. Então, nada ficará em mistérios absoluto. Jesus foi enfático quando diz: nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Os homens, a cada dia, purificando-se, ressignificando-se, compreenderão tudo o que está em oculto. Em relação ao item 6, o que podemos analisar, não somente a referida parábola em estudo, no caso, Candeia sobre o alqueire, mas o uso das parábolas em geral. Enfatiza a condição de aproveitamento que a humanidade poderia tirar do sentido oculto das reflexões e vivências de Jesus. O parecer, segundo a doutrina espírita, é de que a revelação gradual de todas as ciências do conhecimento em geral permite que a humanidade amadureça para recebê-la de forma mais efetiva, sistêmica e proveitosa. Não esqueçamos que Jesus usava parábolas como uma ferramenta pedagógica para ensinar verdades espirituais de forma progressiva, contínua, adaptando a linguagem e o conteúdo ao nível de comportamento ou de compreensão de todos que estavam a ouvi-lo. Ora, a parábola Candeia apresenta a importância de trabalhar e compartilhar o conhecimento, mas de forma gradual e adequada para que ele possa ser assimilado e explicado na vida. E é claro que Jesus, sabendo que seus discípulos se condicionavam de um ponto de vista cognitivo e moral mais adiantado, poderia envolvê-los na aquisição dos conhecimentos de verdades mais abstratas. Não esqueçamos que aquele que já tem
mas se dará. Sigamos com Jesus. Muita paz. E agora vamos pedir a Deus a renovação dos métodos de cura através da água. Em todos os séculos, temos estudado o problema da saúde humana. Justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina, tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana. Todavia, se abstrairmos das diretrizes espirituais que orientam os fenômenos patogênicos nas questões das provas individuais, temos necessidade de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. E neste momento, sabemos que o elemento água é onde o remédio do alto se faz impresso todos os dias e que aliviam, ajudam e curam, operam milagres. Moléculas imaculadas caem sobre as águas da terra, abatendo bactérias e transformando venenos contidos nos mananciais, e se assim não fosse, seríamos abatidos pelo uso. E isso é feito todos os dias durante a noite, essa metamorfose divina. Agradeçamos, portanto, a Deus as luzes que vêm do alto, a misericórdia derramada sobre nós, nessas gotículas de sereno, que nem pressentimos caírem sobre nós e sobre a terra, e principalmente sobre as águas, purificando-as. Mas cremos, Senhor, que Tu estás conosco todos os dias e que essas águas, bebidas com fé em pequenos goles todos os dias, podem fazer-nos levantar de enormes sofrimentos materiais e, quiçá, espirituais. Muitas bênçãos para todos nós e que a noite possa nos dar, durante o nosso sono, o conselho necessário para o prosseguimento e seguimento dos cursos de estudo, de evangelho e de luz que caem no nosso caminho e nos são ditados pelos nossos anjos da guarda. Que possamos aproveitá-los durante as horas de sono e que Deus, em sua infinita misericórdia, nos mantenha sob os seus cuidados, como sempre manteve, agora e sempre. Que assim seja.